Bom dia, olá a todos, como vão? Meu nome é João Santos e esse aqui é o Tarô Brasil, projeto com o qual a gente reflete sobre o noticiário brasileiro, ao mesmo tempo em que estudamos o Tarô de Marselha. Hoje nós vamos analisar uma matéria do portal UOL Notícias, escrita pela jornalista Mariana Durães, com a manchete: Saraiva diz que Salles fez pseudoperícia e legitimou a ação de criminosos. Para construir a nossa reflexão sobre essa notícia, nós vamos utilizar uma estratégia pré-estabelecida de tiragem de cartas, usando apenas os arcanos maiores do Tarô de Marselha. A primeira carta que eu vou retirar vai ser relativa às forças receptivas. A segunda vai ser o elemento central da nossa reflexão. E a terceira vai ser relativa a forças ativas. Vamos à tiragem? Embaralhe mais um pouquinho. A primeira carta, que vai ser relativa às forças receptivas. A segunda carta, o elemento central da nossa análise. A terceira carta vai ser relativa a forças ativas. Como forças receptivas, o Tarô de Marselha nos deu o arcano 9, o eremita. Como elemento central, nós temos o arcano 10, a roda da fortuna. E como força ativa, nós teremos o arcano 1, o mago. Vamos à nossa reflexão. No início de abril, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entrou em confronto direto com o então superintendente da Polícia Federal no estado do Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva. O Alexandre Saraiva, no final do ano passado, em dezembro de 2020, coordenou uma operação que fez a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil. Entendendo que o ministro Salles atuava em favor das madeireiras ilegais, o Alexandre Saraiva apresentou ao STF uma notícia crime, uma acusação ao Ricardo Salles. E logo em seguida, o delegado foi exonerado. O tarô nos deu hoje como elemento central da nossa reflexão o arcano 10. A roda da fortuna, essa carta que é bastante enigmática, é o fim de um ciclo e a espera pelo início de outro. Sobre essa carta, eu queria ler um textinho do Caminho do Tarô, que é o livro do Rodorovsky e da Mariane Costa, que tem sido a minha principal referência sobre o Tarô de Marselha. Diz o Rodorovsky: a roda da fortuna convida a refletir sobre as alternâncias inevitáveis de ascensão e queda, de prosperidade e austeridade, de alegria e tristeza. Ela nos orienta em direção à mudança, seja positiva ou negativa, e à aceitação, mutação do real. Aqui no Arcano 10, a gente vê essas duas figuras, aparentemente uma em ascensão e outra em queda, e ao topo essa esfinge azul coroada. Na nossa tiragem, a roda da fortuna surgiu como um elemento central entre o eremita e o mago, o arcano 9 e o arcano 1. Isso já me chama atenção porque na nossa notícia nós também temos dois personagens principais. Um é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o outro é o ex-delegado Alexandre Saraiva. Dois personagens que estão protagonizando um embate público direto, um conflito explícito em diferentes esferas do poder: jurídica, policial, midiática e legislativa. A notícia mesmo trata especificamente da participação do Alexandre Saraiva ontem em uma audiência extremamente tumultuada na Câmara dos Deputados, na qual ele reforçou a acusação ao Salles. Como força receptiva hoje nós temos o arcano 9, o eremita,
Coincidentemente, a carta que na sequência numérica do tarô vem logo antes do arcano 10, a roda da fortuna. O arcano 9 é uma carta ao mesmo tempo relacionada à sabedoria, aqui nós temos um sábio, um ancião, mas também relacionada à crise. Ele está abatido, ele parece que está bloqueado de alguma forma. Há pouco mais de um ano, realizou-se uma reunião ministerial que veio a público, vocês devem se lembrar, na qual o Ricardo Salles declarava que a pandemia era uma boa oportunidade para se passar a boiada. Quer dizer, como as atenções estavam e estão voltadas à tragédia da Covid-19, o governo poderia discretamente ou nem tão discretamente assim flexibilizar as legislações ambientais, favorecer garimpeiros, latifundiários, anistiar os desmatadores, os madeireiros, desmontar o aparato do IBAMA, tudo isso que o ministro tem realizado de forma bastante eficiente, provando que nem todo mundo nesse governo é incompetente, há também muita gente mal intencionada. Em meio à crise em que o eremita se encontra, porém, ele ergue uma lanterna. O que é que ele está iluminando? Contextualizando nossa notícia. O Alexandre Saraiva foi um delegado da Polícia Federal que nos últimos 10 anos tem atuado na região amazônica. Ele foi superintendente em Roraima, no Maranhão e mais recentemente no estado do Amazonas. No final de 2020, ele foi responsável pela já referida apreensão de 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal, a maior da história. Crises precisam ser iluminadas. Com o olhar voltado para a mesma direção do eremita, veja, os dois olham para o mesmo lugar, nós temos esse outro personagem, o mago, o arcano 1. Ele, na verdade, se chama Le Bateleur, me desculpem, por favor, meu francês, que poderia ser melhor traduzido como o prestidigitador. Ele realmente tem consigo o conhecimento verdadeiro, a sabedoria, com o seu chapéu, que ensinou o símbolo do infinito, com o seu bastão, um elemento ativo em uma mão, e a sua moedinha dourada, um elemento receptivo na outra, com todos os seus itens sobre a mesa, ele é um sábio. Mas aqui ele se apresenta para uma audiência. Aqui ele não realiza nenhuma magia de fato, e sim um truque. O mago, na verdade, é um manipulador. Bem, ontem na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, o ex-delegado Alexandre Saraiva descreveu melhor a atuação direta do Ricardo Salles em favorecimento dos madeireiros. Aspas para ele. Ele foi até a área, fez uma pseudoperícia. De 40 mil toras, olhou 2 e disse que conferiu, que a princípio estava tudo certinho, que as pessoas apresentaram escrituras. Ainda na fala de Saraiva, o ministro fez uma inversão, tornou legítima a ação dos criminosos e não do agente público. Eu achei uma coisa engraçada na resposta que depois o Salles deu ao Saraiva, porque ele disse que o ex-delegado estava apenas buscando holofotes. E uma das interpretações do eremita é que ele joga a luz sobre si mesmo, que a sua lanterna estaria iluminando ele próprio. Mas parece que o ministro Salles é mais adepto às práticas sigilosas, que ele parece preferir atuar nas sombras, na calada. Mas a mídia, a imprensa são locais de debate, de discussão importante, e que inclusive influem muito nos ciclos de poder, em quem está por cima, quem está por baixo. Hoje o Salles é o ministro do Meio Ambiente, queridinho do presidente, mesmo alvo de gravíssimas acusações, e o delegado foi exonerado, depois de 2 décadas na Polícia Federal. Vamos ver, porém, como é que vai se movimentar a roda da fortuna.